Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os recentes ataques incisivos de Rodrigo Maia a Bolsonaro. Antes, estamos gravando este vídeo ainda sem um estúdio próprio, portanto vocês podem ouvir um fundo musical bem diversificado, desde conversa de vizinhos até carros e motos passando na rua. Mas vai nos aturando até termos condições de organizar nosso estúdio para fazermos as gravações. Mas o que aconteceu para que Maia mudasse tão decisivamente de posição e começasse a atacar Bolsonaro tão incisivamente? O fato é que Rodrigo Maia, desde que Bolsonaro assumiu a presidência, ele vem fazendo uma espécie de malabarismo para não ser taxado como um bolsonarista, mas também vem lutando para não ser considerado oposição a Bolsonaro. Com isso, Maia tentava desfrutar das benesses de estar meio que ao lado do governo e, ao mesmo tempo, sem se comprometer com o governo, ou seja, sem se comprometer com as bravatices do governo. Dessa forma, Rodrigo Maia passou os 2 anos como presidente da Câmara dos Deputados em relação ao governo, meio lá e meio cá, nenhum e nem outro. Um exemplo disso são as dezenas de pedidos de impeachment engavetados por ele. Assim, ele colocava tanto a oposição quanto o Bolsonaro em suas mãos. A oposição porque ela precisava de Rodrigo Maia para conseguir concretizar suas intenções, tipo barrar projetos de lei do governo, projetos ruins, que não interessavam a população, derrubar possíveis vetos de Bolsonaro e por aí vai. E já Bolsonaro, porque ele precisava evitar que ele, Rodrigo Maia, lhe causasse mais males que já estava lhe causando. Manter Maia sossegado era a garantia de muitas coisas boas para o governo, inclusive os engavetamentos dos inúmeros pedidos de impeachment. Mas o que aconteceu então para que Rodrigo Maia de repente começasse a rufar o presidente e seu governo tão incisivamente como se vê atualmente? É simples. No próximo mês é a eleição para a presidência da casa. O governo quer eleger seu presidente para não sofrer tanto quanto sofreu nesses 2 anos de Rodrigo Maia, ou seja, ele quer colocar alguém do seu lado de apoio, de sua base de sustentação, para facilitar a vida do governo no Congresso e garantir de vez o encerramento dessa história de impeachment que tanto ronda o mundo político atualmente. E bem aí que está o problema. Caso o governo consiga eleger seu próprio presidente para a Câmara dos Deputados, ele não vai mais ter que comer na mão de Maia e, naturalmente, Maia vai perder sua força política e perder seu poder de barganha que tem atualmente. Isso é tudo que Rodrigo Maia não quer. Então, para não perder essa força, obviamente ele faria o que se espera que fizesse: tentar eleger para a presidência da casa o seu presidente, ou seja, alguém do seu grupo político. Ao passo que o governo também quer eleger para a mesma função um dos seus apoiadores, alguém de sua base de apoio. Consequentemente, se tornaram opositores nessa disputa para a chefia da casa que representa o povo, o parlamento. Bolsonaro lançou Arthur Lira, do Centrão, aquele mesmo Centrão cheio de corrupção, como moeda de troca pelo apoio deles ao governo. E Maia lançou o MDBista Baleia Rossi como seu candidato, um aliado de longas datas. Ou seja, o candidato que vai fazer com que o governo continue nas mãos de Maia e de seu grupo político. Maia é esperto. Então agora, Maia tenta enfraquecer o governo com afirmações comprometedoras no afã de denigrir sua imagem junto ao eleitorado, enfraquecendo dessa forma sua força política, o que naturalmente e consequentemente faria Lira perder apoio de deputados, uma vez que ninguém quer se comprometer com seus eleitores apoiando alguém que tem uma imagem corroída. Maia ataca a posição de Bolsonaro em relação à pandemia, o responsabilizando por tantas mortes, mas Rodrigo Maia se esquece que essa mesma pandemia não começou ontem, mas já vai fazer 1 ano, e muito menos começou a matar agora, mas já passou dos 200 mil óbitos. Porque só agora ele foi ver a atitude genocida de Bolsonaro. Será que Bolsonaro mudou de santo para genocida agora? Não. Bolsonaro sempre foi esse genocida, esse assassino que todos que já se libertou do fascismo conseguem ver.
O problema é que antes não interessava Rodrigo Maia ver isso. Para ele, o que interessava e sempre interessou foi o financeiro, ou seja, defender seus mantenedores de campanha, ou seja, defender um certo grupo da elite. Quanto ao povo, esse povo que se dane. Mas por que então que Baleia Rossi interessa para a esquerda brasileira se não passa de um continuismo desse grupo que trabalha somente pelo interesse do capital e não do povo? É simples. Hoje a esquerda não tem força política para eleger seu próprio presidente. Assim sendo, só resta a melhor opção e não a desejada. Muitas vezes a melhor opção está longe de ser a desejada. É o caso em questão. Ou apoiamos Baleia Rossi, ou Bolsonaro elegerá Arthur Lira, aquele corrupto lá do Centrão, né? E fará o que bem quiser com o Brasil, terá o parlamento em suas mãos. Na política, assim como em qualquer outra coisa da vida, temos que ter estratégia. Como disse, muitas vezes não temos a opção de uma boa escolha, mas da melhor escolha, que nem sempre é a desejada. Em 1945, Carlos Prestes apoiou Getúlio Vargas, seu inimigo pessoal, pois anos antes, Getúlio havia entregado sua amada, Olga Benário, para ser morta em uma câmara de gás pelo nazismo. Carlos Prestes foi candidato a senador na chapa apoiada por Getúlio Vargas. Porém, no momento, era, para Carlos Prestes, a melhor opção, longe de ser a opção desejada por ele, mas era melhor, segundo ele mesmo, Carlos Prestes, para todos, inclusive para o povo. Hoje, estamos nessa situação aqui, que já mencionamos. Eu acredito que seja hora de unirmos, compreender nossos partidos que estão apoiando Baleia Rossi e entender também aqueles que porventura resolveram lançar candidatura própria, mesmo sabendo que não terão a menor chance, mas ainda assim entender que tomaram caminhos diferentes, mas a intenção é a mesma, libertar o Brasil das mãos da tirania. Muito obrigado a todos. Se você curtir esse vídeo, estará ajudando nossa voz a alcançar mais pessoas. É mais uma voz que se levanta para lutar e resistir à extrema-direita no Brasil. Todo tanto que lutarmos, ainda é pouco. Esse povo é perigoso. Nos ajude a somar às centenas de youtubers que estão aí engajados nessa luta. E quanto mais, melhor, para derrotarmos o nazismo e o fascismo no Brasil. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa estar atento a mais vídeos assim que lançarmos. Um forte abraço.